Bom dia, pessoal. Chegamos aqui mais uma vez para falar sobre um tema dos indicados pelo público e dessa vez nós vamos falar sobre decepção com a igreja. Antes de mais nada, quero deixar um beijo para Fernanda Araújo, que estuda comigo, contribuiu, com a indicação desse tema, e eu acredito que seja um tema bastante relevante e talvez até polêmico, como diziam nossos avós, da pano para manga, mas que é necessário a gente conversar sobre isso, porque hoje muitas pessoas têm saído do ambiente da igreja, têm deixado de congregar, de se comungar. E por que será que isso acontece? Eu até deixei nos stories durante essa semana esse questionamento: por que será que as pessoas saem da igreja? E recebi alguns motivos, como por exemplo, por fofoca. Tem muita gente que sai da igreja por fofoca. Tem muita gente que sai da comunhão da igreja por não se sentir valorizado. Tem muita gente que sai da igreja por sobrecarga, faz muita coisa, muitas atividades, isso consome tanto a pessoa que ela. Tem pessoas que saem da igreja por criar uma expectativa muito grande, muitas vezes nas pessoas, e aí aquilo não acontece, ela se frustra e aí ela sai da igreja. Tem pessoas que saem da igreja porque não sabem se subordinar a uma liderança, não sabem estar abaixo de uma liderança. Então, meio que elas desrespeitam, né? Eu não gosto disso aqui, não gosto de ninguém mandando, ninguém liderando, ninguém ensinando o que eu tenho que fazer. Esses foram motivos que a gente levantou assim aleatoriamente. Existem muitos outros motivos, talvez, pelo qual as pessoas deixam de congregar. Para encerrar esse primeiro momento que nós estamos falando sobre os motivos que levam as pessoas a deixar de congregar, eu queria aqui provocar duas reflexões, tanto para mim quanto para você. Primeira delas, nós nos decepcionamos com a igreja ou nós nos decepcionamos com as pessoas? E segundo, nunca se esqueça que não é só você quem se decepciona com as coisas, com as pessoas, mas do outro lado também existe alguém que muitas vezes se decepciona com você. Então pense, aquilo que causam a nós muitas vezes, será que nós também não estamos causando aos outros? Isso fica só de reflexão. A gente vai entrar num segundo momento agora, que eu chamei de desfrute individual. Quando a pessoa deixa, então, de ir à igreja por N motivos, por diversas coisas, e aí ela passa a congregar em casa. Mas aí eu já não posso chamar de congregar, porque congregar é uma reunião, é uma assembleia. Quando a gente fala de igreja, que é eclésia no grego, nós estamos falando de uma reunião, de um ajuntamento, de uma assembleia. Então, não dá para ser igreja sozinho. Guarda isso com você. Ninguém é igreja sozinho. Sabe aquele negócio de você falar assim: mas eu vou adorar a Deus de casa porque eu sou igreja. Não, você só é igreja quando você está conectado no corpo, tá bom? O corpo de Cristo, que é a igreja de Cristo, ela só é completa quando você se reúne nesse corpo. Por que eu estou frisando essa questão do corpo? Veja, não há nada de errado em você adorar a Deus sozinho na sua casa, mesmo porque a Bíblia, ela nos orienta a entrarmos no nosso quarto, fecharmos a nossa porta, ter esse desfrute individual com o nosso Deus. Que é necessário, nós precisamos também desse momento individual, nós precisamos dessa adoração individual, de entregar e receber de Deus algo para nós mesmos. Olha que interessante que a Bíblia fala sobre o corpo lá em 1 Coríntios 12, a partir do verso 12. Ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo, pois em um só corpo todos nós fomos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nos foi dado beber de um único Espírito. O corpo não é feito de um só membro, mas de muitos, e se o pé disser, porque não sou mão, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. E se o ouvido disser, porque não sou olho, não pertenço ao corpo, nem por isso deixo de fazer parte do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria a audição?
Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? De fato, Deus dispôs cada um dos membros no corpo segundo a sua vontade. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim, há muitos membros, mas um só corpo. E aqui uma parte interessantíssima que a gente precisa prestar atenção. Lá no versículo 27 diz assim: Ora, vocês são o corpo de Cristo e cada um de vocês individualmente é membro desse corpo. Ou seja, pessoal, individualmente somos membros, mas um membro não faz nada sozinho se não estiver conectado no corpo. Se eu arrancar o meu braço, ele morre, não serve para mais nada, mas o corpo em si vai continuar existindo. Por quê? Porque ele ainda tem as suas funções ligadas, mas o braço, que individualmente ele tem a sua função dentro do corpo, se eu tiro ele do meu corpo, ele já não tem nenhuma função. Automaticamente ele morre sozinho. Ele não vai servir para nada, porque ele já não tem mais nada ligado. Bom, a partir disso eu quero entrar com você num terceiro momento desse nosso bate-papo, que é a importância de congregar. Você pode até achar que sozinho você se sustenta nessa vida, nessa adoração individual, né, nesse desfrute individual, mas isso é por um tempo. Ninguém consegue desfrutar de uma adoração sozinho em casa, estudar a Bíblia sozinho em casa, adorar a Deus sozinho em casa, porque há coisas que Deus só vai fazer no coletivo. Há coisas que o Senhor só vai fazer quando a igreja estiver reunida. Deus ele pode operar coisas na sua vida de uma forma individual, com certeza, mas há outras que ele só vai manifestar quando vocês estiverem reunidos. Então, há uma importância muito grande em se congregar, por quê? Por conta do aprendizado, por conta da edificação do corpo de Cristo. O principal objetivo dessa comunhão, dessa reunião, dessa congregação é a edificação do corpo de Cristo. Porque se você continuar a ler ali 1 Coríntios, você vai ver que cada um recebeu um dom. E esse dom é para você usar no coletivo, para edificar o corpo. Você pode até estar assistindo um culto na sua casa, lá na internet, e olha, isso é maravilhoso. A tecnologia hoje ela está sendo usada para tantas coisas boas, e isso é uma das coisas boas, porque imagina quantas pessoas enfermas hoje que podem assistir um culto de casa, quantas pessoas sem condições realmente de sair de casa, e eu estou falando de pessoas que não têm condições, tá bom? Isso é maravilhoso para atingir a vida dessas pessoas e mantê-las ligadas ao corpo. Mas você, que tem saúde, que tem as perninhas e os bracinhos e tudo funcionando perfeitamente, você arruma tanto tempo para fazer outras coisas. Você arruma um tempo na sua agenda para ir à academia, você arruma um tempo na sua agenda para fazer um curso de inglês, mas você não coloca a reunião da igreja na sua agenda. Há uma importância muito grande em se congregar, a igreja cresce, os apóstolos eles lutaram para que a igreja permanecesse. Atos relata o crescimento da igreja, Atos relata coisas milagrosas que aconteceram quando aqueles irmãos se reuniam, eles se ajudavam e a igreja ia crescendo dia após dia. É tão gostoso a gente ler o livro de Atos e ver como Deus se manifestou no crescimento da igreja. Isso é maravilhoso. E eles lutaram para que a igreja chegasse até os dias de hoje, como tem igrejas lutando para sobreviver. E eu quero fazer uma contribuição aqui ao post do meu querido irmão William Booth, que daqui a pouco nós estaremos vivendo o período da igreja sem membros. Há uma contradição muito grande nisso tudo, porque não existe igreja de uma pessoa só. Existe a igreja, que é o corpo de Cristo, que é a reunião dos santos, que é onde crescemos coletivamente, que é onde nos reunimos com salmos, com cânticos espirituais, com orações, com intercessão uns pelos outros, com preocupação uns pelos outros.
É assim que o corpo cresce. Então é hora de você refletir e voltar. A igreja é importante para você. Decepções, nós teremos muitas, assim como nós temos no trabalho, em casa, em qualquer outro lugar. E a gente não abandona esses lugares. Mas na igreja, a gente é voluntário, a gente não tem compromisso, então essas são as desculpas que nós usamos. E aí nós largamos de mão e nós vamos procurar um meio de poder adorar a Deus sozinho, de forma individual, para ser mais cômodo e a gente não ter tanta dor de cabeça. Mas não é isso que Deus quer de você. Eu tenho certeza que não é isso que Ele preparou para você. Eu tenho certeza que o propósito dele na sua vida é muito maior. Deus deseja te usar como instrumento na sua obra e no seu reino. E olha, vamos orar durante essa semana pelas nossas igrejas, para que elas permaneçam firmes até que Ele venha. Um grande beijo.